eu quero te dar 8 dicas de subida para que você consiga pedalar ou correr melhor nesse ambiente. Fica até o final comigo. Sou Daniel Martins, treinador de ciclismo e corrida de rua. A primeira dica é: esteja descansado para fazer esse tipo de treinamento. Por que estar descansado, então, Daniel, se eu posso realizar esse treino a qualquer momento? Vamos lá. É um treino que vai te desgastar muito, então você vai precisar estar bem. Não adianta você chegar já cansado, porque você não vai conseguir atingir a sua intenção com esse tipo de treinamento. Na segunda dica, você vai fazer então os treinos sempre na mesma subida. Por quê? A exemplo dos corredores, né, e eles fazem normalmente os treinos em pista, os ciclistas têm essa dificuldade de fazer sempre igual os treinos intervalados. Né? Então, sempre que você for fazer os intervalados na subida, fazer sempre na mesma subida para ter sempre a mesma referência. Se você, por exemplo, pegou lá uma subida de, sei lá, 500 metros, 6% de inclinação, você vai subir ela 10 vezes. Você vai saber se você conseguiu fazer igual em todos. E é exatamente esse fazer igual que vai fazer você evoluir. E não fazer uma subida de 200 metros, aí a próxima é de 1 quilômetro, aí a próxima não tem, é plano. Você não tem um padrão de treino. E são esses padrões que fazem você evoluir mais rápido. Quem é corredor está entendendo melhor o que eu estou falando. Já tem esse hábito de fazer os treinos de tiro sempre no mesmo lugar. A terceira dica é: antecipe o que você vai fazer na subida. Se você é corredor, você já vai olhando, né, onde começa a subir para aumentar a frequência de passos, para que você possa então não ter tanta contração nas pernas. No ciclismo a mesma coisa. Você vai antecipar as marchas. Em vez de você, normalmente o ciclista sobe com muito esforço para passar logo a subida, isso normalmente não dá certo. Você vai então antecipar a troca de marcha. Sentiu que ficou pesado? Alivia. Sentiu de novo? Alivia. Mesmo que isso seja uma sequência um pouco rápida em descer as marchas da bicicleta. Aliás, subir, né? Porque a gente está indo para catraca ou para o cassete maior. Então, você precisa fazer isso com uma certa velocidade e precisa estar atento a partir de quando vai fazer isso, com a sensação de contração da sua perna. A quarta dica que eu quero te dar então é: contraia o seu abdômen. Como assim, Daniel? Contraia o seu abdômen. Se você já assistiu, né, isso é para ciclistas, né, um grande tour, os ciclistas eles tendem a balançar muito a bicicleta, mesmo num sprint ou numa subida, mas o tronco fica estável, porque o abdômen fica firme, ele treina essa estabilidade. O corpo fica estável, mas a troca de força cruzada, né, por você estar balançando a perna, os braços e a perna no sentido contrário, isso faz com que você aumente a potência, a pressão que você coloca no pedal. Para os corredores, essa contração de abdômen faz com que a gente não fique arcado ou que a gente não. Porque a gente quer inclinar o corpo para frente para que a gente fique com uma posição melhor do corpo e aí a gente acaba ficando arcado e não apenas inclinado. Isso está então relacionado ao contrair o abdômen, melhorar então essa sensação de postura. A quinta dica para os ciclistas é: mantenha-se sentado. Daniel, mas então eu não posso nunca ficar em pé? Pode, mas é o último recurso que você vai usar. Você vai se manter sentado, como eu já disse na dica anterior, você vai aliviando as marchas, vai segurar o abdômen numa boa postura e na última marcha lá não tem mais o que aliviar e realmente a perna está queimando muito, você até pode ficar em pé, mas eu vou te explicar melhor daqui a pouco. Então, mantenha-se sentado. E o corredor vai ficar sentado? Não, não vai ficar sentado, mas ele vai então tentar se manter com postura. Sim, manter o corpo reto. Lembra que eu falei? Se você não controla o abdômen, você tende a arcar, ficar curvado. Então, sempre atenção em deixar o corpo crescendo,
esticando ele para cima, para que você consiga então ter essa mecânica melhor do movimento, ok? Agora sim, vamos falar para você, ciclista, que quer ficar em pé. Quando que você vai ficar em pé, então? Para você trocar as posições, porque quando você fica em pé, você usa alguns músculos um pouquinho diferente. E aqui você então vai poder fazer isso. Já é o seu último recurso, você fica ali 10, 15 pedaladas em pé, senta e continua. Os corredores já estão cuidando da postura na dica 5. Então, vamos para a dica número 7. A dica número 7 é: dividam as subidas. Tanto corredores quanto ciclistas, olha para a subida e imagina ela dividida em 3 partes, em 4 partes. Por que você vai fazer essa divisão? Para que você tenha pequenos objetivos e aí você sabe, consegui até aqui, continua. Vou até aquele outro ponto. Chegou lá, continua. Vai até o próximo ponto. E quando você tem essas divisões dentro da subida, que é uma forma estratégica de subir, você também pode, bom, a primeira parte eu vou fazer leve, a segunda parte também, a terceira parte eu posso acelerar. Ou então, eu vou fazer a primeira parte leve, acelero a segunda e a terceira leve. Você pode mudar a sua estratégia conforme você vai se sentindo bem durante a passagem por uma subida. Ou então você pode fazer ela em progressão, né? Como eu falei aqui, fraco, médio, forte. E aqui você vai então poder passar ela com muita facilidade. Tenha um treinador onde ele possa personalizar o treino para você. Porque um treino em subida, ele nem sempre pode ser colocado de uma hora para outra no seu treinamento. Porque depende do período de treino que você está, se você está fazendo base, se você está em véspera de competição, se você está num período específico, se preparando para uma competição específica, ou então você ainda não tem maturidade para realizar determinado tipo de treinamento, ou tem algum desequilíbrio muscular. Espero que você tenha gostado dessas 8 dicas. Se eu deixei de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para que a gente possa então ter uma quantidade maior de dicas e facilidades para a gente vencer o nosso maior obstáculo em uma corrida, em um ciclismo, que são as subidas.